Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao CJR Cursos. Aqui, professor Cleude Júnior. Hoje são 18 de janeiro de 2024, são exatamente 19 horas e 21 minutos, horário de Brasília. Vamos dar início, então, a mais uma aula de Direito Constitucional, seguindo e cumprindo aquele compromisso que eu havia firmado com vocês de que eu tentaria esgotar o tema de Direito Constitucional para o concurso da GCM Cariacica, concurso esse que ocorrerá no próximo domingo, dia 21. Então, eu vou gravar o quarto vídeo da série de Direito Constitucional, dando prosseguimento à matéria que nós paramos na última aula, no artigo 38. Já quero fazer aqui uma ressalva. Ontem eu havia gravado essa aula que eu estou gravando aqui hoje, só que por algum problema técnico, a partir do quinto segundo, todo o vídeo ficou mudo. Então acabou que não deu, até cheguei a publicar o vídeo, depois eu percebi que ele estava mudo, então retirei lá do meu canal do YouTube. Então estou novamente regravando aqui para que a gente consiga levar o máximo de informações possíveis. Esses artigos que nós veremos hoje aqui são artigos importantíssimos, então estou aqui novamente regravando. Lembrando que aqui no canto aqui tem o meu contato, tem aqui também o meu Instagram, sigam o Instagram, compartilhem aí entre os amigos, e aqui também o canal do YouTube. Então repliquem esses vídeos, novamente aí coloquem nos grupos, chamem os amigos, indiquem aí o professor Cleude Júnior para os demais amigos que estão aí nessa vida de concurseiro. Lembrando que aqui no cantinho também tem o nosso Pix, para quem quiser colaborar com o suquinho da confusão aí do professor. Hoje eu estou aí com o suquinho da confusão. Então, pessoal, sem muitas delongas, nós vamos aí dar início à matéria de Direito Constitucional. Bacana? Lembrando também que aqui na descrição do vídeo de hoje vão estar os 3 vídeos anteriores de Direito Constitucional, a apostila de Direito Constitucional em PDF, e também as aulas anteriores que foram ministradas para o concurso da GCM, como por exemplo a Lei de Identificação Criminal, também a Lei de Ação Popular, também está aqui na descrição do vídeo, e algumas outras matérias relacionadas, leis especiais relacionadas a leis penais especiais, elas estão também aqui na descrição do vídeo, que são as mesmas leis que eu gravei lá para a GCM Serra. Então elas vão servir para a GCM Cariacica, sim. Então podem estudar por elas, as aulas estão atualizadas e vão ajudar bastante os senhores e senhoras aí na busca da tão sonhada aprovação. Então, sem muitas delongas, vamos aí dar continuidade à nossa matéria de Direito Constitucional. Lembrando que nós paramos aí no artigo 38, então a gente vai dar prosseguimento aqui a partir do artigo 40, lembrando que nós vamos passar somente pelos artigos que reputo mais importantes. Bacana? Então, sigamos para cima. Vamos lá, seção 2, dos servidores públicos civis, dos servidores públicos. Aí ele vem falando no artigo 40, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, que é o que os senhores estão buscando, um cargo efetivo no ente município, GCM Cariacica, terá caráter contributivo e solidário. Ou seja, você vai ter que contribuir, vai ter uma previdência que você vai contribuir. Essa previdência ela vai ter o caráter contributivo e solidário, dentro daquele espírito de solidariedade, mediante contribuição do respectivo ente federativo. Qual ente federativo? A gente vai estar falando de União, de Estados, Distrito Federal e municípios. De servidores ativos
Isso aqui é importante. Quem vai contribuir? Servidores ativos, aposentados e pensionistas. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, essa contribuição previdenciária, ela vai ter um caráter contributivo e solidário. E quem que vai contribuir? Servidores ativos, servidores aposentados e servidores pensionistas. Tranquilo? E aí o parágrafo 1º vem e assevera que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Então, se ele tem esse regime próprio de previdência social, quando que ele será aposentado? Ele será aposentado compulsoriamente. Onde leia-se compulsoriamente, leia-se obrigatoriamente. Ele tem que ser aposentado obrigatoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Então, qual é a regra? A regra é que o servidor ele se aposente com proventos. Aposentado recebe proventos e os servidores da ativa recebem vencimentos. Então, eles vão se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos. Então, por exemplo, o servidor entrou num concurso aí da Polícia Civil, por exemplo. Ele entrou com 60 anos. Ele só vai ter mais 10 anos, porque aos 70 anos, obrigatoriamente, ele vai ter que ir embora. A menos que aqui no estado do Espírito Santo tem uma lei complementar que permita ficar até os 75. Mas se ele for embora aos 70, ele só vai trabalhar 10 anos. Então ele vai receber a aposentadoria proporcional a esses 10 anos. Bacana? Então ele vai receber os proventos proporcionais. Ou 75 anos, se houver lei complementar prevendo que para aquele cargo a aposentadoria seja 75 anos. A compulsória. E aí, no inciso 3, ele fala que no âmbito da União, ou seja, os cargos aí da União, eles vão ser aposentados aos 62 anos. Se mulher, então se aposenta com 62 anos se mulher e 65 anos se homem. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é que abrange aí os guardas municipais, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e às leis orgânicas. Lembrando que os estados, eles possuem constituições estaduais, mas o município, ele não possui constituição, ele possui o quê? Lei orgânica. Beleza. Parágrafo 5º. Os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, ou seja, os professores vão ter reduzidos o tempo para aposentadoria em 5 anos. Todos os professores, Cleudes, não. Os professores que exerçam, comprove tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, se colocar lá que o professor universitário ele possui o direito de ser aposentado com 5 anos, a assertiva vai estar errada. Porque o professor que tem direito a essa redução de 5 anos é o professor de ensino infantil, fundamental e médio. E aí necessita também de quê? Necessita também de que essa redução seja fixada em lei complementar do respectivo ente federativo. Então, quando a gente fala do ente, quais são os entes? União, Estado e Distrito Federal e municípios. Então, o município,
lá, por exemplo, de Cariacica, ele pode fazer uma lei complementar reduzindo o tempo de aposentadoria dos professores do ensino infantil, fundamental e médio em 5 anos, porque ele estará obedecendo aí à Constituição Federal. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Então, vocês aí que estão almejando entrar na Guarda Municipal de Cariacica, após vocês serem empossados no cargo e entrarem em exercício, vocês só serão considerados estáveis no serviço público após 3 anos. 3 anos de efetivo exercício. Cuidado que eles podem colocar 2 anos, que era o que acontecia antigamente. Não, agora são 3 anos. Essa mudança ocorreu com a Emenda Constitucional de 1998, a Emenda Constitucional número 19. Então, a partir dessa data, para ser considerado estável no serviço público, são 3 anos de efetiva, após 3 anos de efetivo exercício. E aí, esse servidor estável, ele só vai perder o cargo que ele está ocupando. Então, por exemplo, eu agora estou, alguns dos senhores sabem que eu estou cursando o curso de formação de delegado de polícia aqui no estado do Espírito Santo. Então, assim que sair a minha posse e eu entrar em exercício, eu vou ter que preencher 3 anos para ser considerado estável no cargo de delegado. E a partir de então, eu só vou perder esse cargo. Em que situações? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou seja, tem que ter um processo e tem que ter uma sentença judicial transitada em julgado. Quando eu falo aqui transitada em julgado, leia-se aquela sentença imutável, que já não cabe mais recurso. Então, eu só vou ser demitido aí do serviço público, só vou perder o meu cargo se for em virtude de sentença judicial transitada em julgado, ou mediante processo administrativo, em que seja assegurado a ampla defesa, o famoso PAD. Aqui a gente está falando de um âmbito administrativo. Por quê? Porque geralmente todos os cargos possuem um estatuto. A Polícia Civil possui um estatuto da Polícia Civil, que é lá a Lei 3.400 e lá de 81. E lá prevê algumas transgressões. E essas transgressões podem levar à demissão do servidor público. Então, isso daí é feito geralmente por meio de uma sindicância e depois de um processo administrativo disciplinar. Então, é o que está falando aqui a Constituição, que eu posso perder o meu cargo mesmo sendo estável em razão de processo administrativo disciplinar, o famoso PAD aí. E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, eu também tenho que ser submetido a avaliações periódicas. Esse servidor está bom, esse servidor aqui está cumprindo com suas funções. Se caso eu não cumpra, eu também posso perder o meu cargo em razão dessa avaliação periódica. Só que, para que eu seja avaliado nessa avaliação periódica, tem que ter uma lei complementar estipulando aí esse procedimento. Tranquilo? Beleza. Aí vem o parágrafo 2º e fala: invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável, ele será reintegrado. E o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Então, essa palavra aqui, chamada que você estuda no direito administrativo também, tem lá na Lei 812, lá, Estatuto dos Servidores Federais, o que acontece? O que ele está falando aqui? Eu respondi um processo judicial, um processo administrativo e fui demitido. Eu fui demitido do meu cargo. Só que depois eu entrei com uma ação judicial e essa ação judicial eu logrei êxito, eu me tornei vencedor. E aí a sentença judicial, ela invalidou a minha demissão.
o que vai acontecer? Eu não estava demitido, eu tenho que ser reintegrado ao meu cargo. Beleza, essa é uma parte, tem que ser reintegrado. E se o meu cargo já estiver ocupado por outra pessoa, que se eu fui demitido, outra pessoa ocupou o meu cargo lá, o que vai acontecer? O eventual ocupante da vaga, se ele já foi estável, se ele já estiver estável, ele vai ser reconduzido para o cargo de origem. Então ele saiu do cargo dele para ocupar o meu, porque eu fui demitido. Eu ganhei ação judicial, o judiciário mandou me reintegrar. Eu reintegrei. Ele que estava ocupando, ele vai ser reconduzido, é a palavra correta, para o cargo dele de origem, sem direito à indenização. Cuidado que eles podem colocar com direito. Ou ele vai ser aproveitado em outro cargo, ou ele vai ser posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço dele. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O que ele está falando aqui? Um cargo público ele pode ser extinto ou ele pode ser declarado desnecessário. E aí, o que isso vai acontecer? Se o servidor for estável, ele ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Eu vou dar um exemplo aqui de um cargo da Polícia Civil que tem muito tempo que não tem concurso público. E provavelmente esse cargo, após os últimos aposentarem, eles serão extintos. É o cargo de fotógrafo criminal. Existia um cargo aqui, existe ainda o cargo de fotógrafo na Polícia Civil, só que muitos anos que não tem concurso para esse cargo. Porque agora geralmente quem faz essa parte aí são os peritos. Então o que vai acontecer? Esse cargo, se o cargo fosse extinto, legalmente falando, se houvessem eventuais fotógrafos criminais, esses fotógrafos eles deveriam ficar em disponibilidade. Ou seja, deixar ele making off com a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se ele tinha lá 20 anos, por exemplo, equivale assim, a grosso modo, a 20 dias de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Beleza. A gente venceu aí, então, aquele capítulo da administração pública, certo? A gente conseguiu vencer esse capítulo. Agora a gente vai dar continuidade à Constituição Federal. Agora a gente vai entrar num outro título aqui, no título da organização dos poderes. Quais poderes? Os poderes legislativo, executivo e judiciário. Bacana? Então ele vem falando aqui, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Um novo título com um novo capítulo. Hoje eu estou com um suquinho da confusão para a aula ficar mais legal. Então vamos lá. Beleza. Então a gente viu aqui que a organização dos poderes, quais poderes? Legislativo, executivo e judiciário, a gente vai ver no capítulo 1 do poder legislativo. Seção 1 do Congresso Nacional. Então a gente vai falar aqui do Congresso Nacional. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então a gente já pode ver aqui que o Senado ele é dividido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Por isso que o Congresso Nacional é chamado de bicameral. Por quê? Porque ele possui duas câmaras. Beleza. Cada legislatura, parágrafo único do 44, terá duração de
4 anos. Gravem isso aqui. 4 anos. Então, a legislatura terá 4 anos, que não se confunde com sessão legislativa. Eu acho que aqui é... Deixa eu só confirmar. Porque eu acredito que essa sessão aqui... Deixa eu só confirmar aqui, pessoal, rapidinho. No 62. Exatamente. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, e o que estava de errado é que nesse caso aqui a seção são com 2 S. Bacana. Vamos lá. Não se confunde com sessão legislativa. A sessão legislativa é igual a 1 ano. É também chamado de ano legislativo. Bacana? Então, a legislatura tem duração de 4 anos, que não se confunde com sessão legislativa ou ano legislativo, que equivalem a 1 ano. Então, se eu falar para vocês que o deputado federal, ele possui o mandato do deputado federal, possui uma legislatura, tá correto. Porque o mandato do deputado federal, 4 anos, uma legislatura. Beleza. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então aqui, ó, a gente vai ver que a Câmara, ela representa, os deputados federais, eles representam o povo dos respectivos estados. Claro, um deputado federal do Espírito Santo, ele vai ser eleito no sistema proporcional, defendendo o quê? Representando o povo capixaba. E assim sucessivamente em relação aos outros estados. Beleza. Parágrafo único. O número total de deputados, bem como a representação por estado, pelo Distrito Federal, estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Por isso que a gente fala aqui do sistema proporcional, porque é proporcional à população. Procedendo-se aos ajustes necessários para que em nenhuma daquelas unidades da federação, ou seja, em nenhum dos estados, tenha menos de 8, nem mais de 70 deputados. Então, cada estado ele pode ter no mínimo 8 deputados e no máximo 70 deputados. Então, quanto mais populoso é o estado, maior o número de deputados. Quanto menos populoso, menor é o número de deputados, não podendo ter menos que 8, nem mais do que 70. Bacana? Parágrafo 2º. Cada território elegerá 4 deputados. A gente, atualmente no Brasil, não existe território federal, mas caso seja aí instituído um novo território, esse território ele terá que eleger até 4 deputados. Tranquilo? Beleza. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados. São senadores, representam o estado e não a população do Distrito Federal e serão eleitos segundo o princípio majoritário. Bacana. Então vou fazer aqui um pequeno resuminho. Aqui, ó. Vou botar aqui Câmara dos Deputados. E aqui eu vou colocar Senado. Senado Federal.
Então, na Câmara dos Deputados, o que a gente tem? A gente tem os deputados federais. E no Senado, quem a gente tem? Senadores. Qual é o sistema da Câmara dos Deputados de eleição? Sistema proporcional. E no Senado? Sistema majoritário. Os deputados, eles representam quem? Eles representam o povo. O Senado representa quem? Os estados / Distrito Federal. Qual o número de deputados? Mínimo 8, máximo 70. E de senadores? 3 senadores. São 3, é número fixo, 3 senadores. Então, basicamente, as principais diferenças estão aí para os senhores e senhoras. Bacana. Qual a outra diferença aqui também? Ele vem e fala aqui, ó, cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Gravem isso. 8 anos é o mandato do senador. Então aqui é mais uma diferença. Aqui qual é o mandato dos deputados? 4 anos. E qual é o mandato do senador? 8 anos. Beleza? Tranquilos. A representação de cada estado e do Distrito Federal, parágrafo 2º, será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e 2 terços. O que isso está falando aqui? Tecendo a miúdos aqui. A eleição para senador, ela vai ocorrer de 4 em 4 anos. Professor, de 4 em 4 anos? Mas aqui está falando que o mandato dele é de 8 anos. Como que vai ser de 4 em 4 anos? Vou explicar. Em um ano, vamos botar aqui que tem uma eleição aqui para senador. E aí, numa eleição, vai ser colocado alternadamente 1 e 2 terços. Então lá, não são 3 senadores? Então, em uma eleição de 4 anos, vai ser eleito um senador e depois, na próxima eleição, vão ser eleitos 2 senadores. 1 terço e 2 terços. Então, aqui, em uma eleição de senador, 4 anos, aqui vamos botar aqui que foi eleito um senador, certo? Ele vai ter uma legislatura de quê? De 8 anos, certo? Ele vai ter uma legislatura de 8 anos. Quando chegar aqui, aqui com 4 anos dele, vai ter uma nova eleição. Só que aqui, nessa eleição que vai acontecer, antes dele aqui, já tinha 2 senadores que já tinham 4 anos. Aí vai chegar aqui, vai inteirar os 8 anos. Inteirou os 8 anos aqui. Então aqui vai ser eleito 2 senadores. Certo? Para qual mandato? Para o mandato de 8 anos. Aí vai seguir aqui, ó. Esses 2, ó. Quando chegar aqui, a gente já está falando aqui, ó. Ele já tinha 4 e mais 4. Depois de 4 anos, vai ter que ter eleição para um senador. E esses aqui já vão ter 4 anos. Aí vai seguir aqui. Quando esse aqui tiver com 4 anos, vai ter uma nova eleição aqui para esses 2 aqui. Então fica alternando. Em uma eleição de 4 anos, eleição para um senador. E na outra eleição, depois de 4 anos, 2 senadores. Na próxima com 1, na próxima com 2. É isso que está falando aqui o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, cada senador vai ser eleito com 2 suplentes. Ou seja, vai lá para Brasília os 3 senadores que serão eleitos, os 3, né, que estão lá, e cada um vai ter 2 suplentes. Então,
vai ter aqui, a gente multiplica isso aqui por 2, então a gente vai ter no total de 6 suplentes lá em Brasília. Beleza. Seção 2, das atribuições do Congresso Nacional. A gente viu aí que o Congresso Nacional é um órgão do Poder Legislativo. Então o artigo 49 vem e fala: é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. Coração para cá, porque eles adoram esse artigo. Então, se o presidente da República ou o vice-presidente tiverem que se ausentar do país por mais de 15 dias, eles não podem ir de qualquer jeito. Eles têm que pleitear isso lá para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é que vai autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do país por mais de 15 dias. Gravem isso aí. Inciso 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Pessoal, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio são chamados de estados de exceção, em razão de determinadas circunstâncias. Direitos constitucionais podem ser suprimidos ou reduzidos e etc. Acho que alguns dos senhores devem ter acompanhado que alguns anos atrás a União ela interveio mesmo lá no estado do Rio de Janeiro, que teve a intervenção no Rio de Janeiro. Aí o que acontece? O comando do estado ali e das polícias foi designado por um general do exército, que é chamado de interventor. Então são estados de exceção. E aí o que acontece? Para a União ela intervir num estado, precisa que o Congresso Nacional ele aprove o estado de defesa e a intervenção federal, porque o que vai acontecer? No estado de defesa e na intervenção federal, o presidente da República, vou botar aqui, o presidente da República, ele decreta primeiro. Ele decreta o quê? O estado de defesa ou a intervenção federal. Depois que ele decreta a intervenção federal, o que ele tem que fazer? Ele tem que submeter isso ao Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional pode fazer o quê com isso daqui? Com o decreto que decretou o estado de defesa ou intervenção federal. O Congresso pode aprovar ou o Estado pode suspender essas medidas. Suspender. Beleza. E aí, o que eu coloquei aqui depois aqui? Ou o Congresso Nacional pode autorizar o estado de sítio. O estado de sítio, ele é mais gravoso. Então não cabe o presidente decretar o estado de sítio. Não. Primeiro ele tem que pedir. Diferente aqui do estado de defesa e da intervenção, ele tem que pedir autorização para a decretação do estado de sítio. Uma vez autorizado a decretação do estado de sítio, aí sim o presidente pode decretar o estado de sítio. Então, recapitulando, em relação ao estado de defesa e à intervenção federal, o presidente decreta e depois pede a aprovação do Congresso. No estado de sítio, primeiro o presidente pede autorização. Sendo autorizado, ele decreta o estado de sítio porque ele é mais gravoso. Lembrando que em qualquer dessas medidas, o Congresso Nacional pode suspender. Beleza, o que mais o Congresso Nacional faz? De competência exclusiva: julgar
anualmente as contas do presidente da República. Então, o presidente da República ali como um agente público, ao final ali de cada sessão legislativa ou do ano legislativo, ele tem que prestar contas ao Congresso Nacional. Então, é o Congresso Nacional que vai julgar se as contas do presidente estão em conformidade. Beleza? Isso ocorre de forma anual. É anualmente que as contas são julgadas. Autorizar referendo e convocar plebiscito. A gente viu que, dentre das formas do exercício da democracia de forma direta pelo cidadão, ela pode ocorrer por meio do referendo e por meio do plebiscito. O que é, a grosso modo, o plebiscito? O plebiscito é uma convocação ali, que ele já vem falando aqui, ó, convocar o plebiscito. É uma convocação, é uma consulta popular prévia. Ocorreu quando se levou a questão, se levantou a questão se deveria haver o porte de arma para civil no país. Então tinha uma discussão, parte da população queria o porte de arma, outra parte não queria, e aí isso daí foi gerando uma série de debates, que aí o que aconteceu? O Congresso Nacional resolveu colocar isso em votação. A gente não vive uma democracia, vamos decidir. Então, o que ele fez? Ele convocou a população como se fosse uma eleição, tinha que ir lá e colocar o voto na cédula, lá, igual quando a gente faz. Hoje tem a urna eletrônica, mas nessa época era uma cédula lá que você colocava numa urna e aí decidiu. E a pergunta era: você é a favor do porte de arma para civil? Sim ou não? Você via lá, riscava, votava sim ou não. Isso é o plebiscito. A população é previamente consultada sobre uma matéria relevante. E quem convoca? O Congresso Nacional. Competência exclusiva. E ele também pode autorizar o referendo. E aí o que seria o referendo? O referendo, vou colocar aqui, após. É uma consulta popular após a prática de determinado ato. Vamos lá colocar, por exemplo, que se queira perguntar alguma coisa sobre... existe uma legislação permitindo o uso de drogas, por exemplo. Vou dar um exemplo qualquer aqui. Isso daí está também uma discussão. Vai, aprova, não aprova o uso da droga, aprova, não aprova. Aí vem uma lei e fala: agora tá permitido o uso da droga. E aí, isso daí começa a gerar vários transtornos, vários debates. E aí o que acontece? A população é convocada para referendar aquilo ali. E aí, vamos votar então. Aprova ou não aprova? Aprova ou não aprova? Então, nesse caso aqui, o referendo da população, ela é consultada após o ato legislativo ali e etc. Ou a questão suscitada. 16. Autorizar em terras indígenas. É o Congresso Nacional que autoriza em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Ou seja, atividades de garimpo, se quiser uma hidrelétrica, construir uma hidrelétrica dentro de terras indígenas, quem vai autorizar isso é o Congresso Nacional. Beleza? Seção 3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros do Estado. Então, se o presidente da República tiver que ser processado, quem que vai autorizar a instauração desse processo é quem? A Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados federais. Por que quantidade, professor? Por 2/3 dos seus membros. Então, 2/3 dos membros têm que autorizar a instauração desse processo contra o presidente da República e o vice-presidente da República e os ministros do Estado.
ministro da Justiça, ministro da Economia, ministro do Turismo e etc. E aí o que vai acontecer? Uma vez autorizada por 2/3, pode haver a instauração de processo. Se for crime comum, o presidente será julgado no STF, e se for crime de responsabilidade, o presidente vai ser julgado no Senado. Bacana? Gravem esses 2/3 aí. Seção 5, dos deputados e dos senadores. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, para que ele tenha autonomia para desempenhar o seu mandato com imparcialidade, com segurança, os deputados e senadores eles precisam, às vezes, proferirem algumas palavras de forma mais ríspida e até, quem sabe, usando até alguns termos chulos. Mas se ele estiver no exercício ali do mandato, as palavras, opiniões e votos deles serão invioláveis civil e penalmente. Ou seja, ele não vai poder responder nem civilmente, nem penalmente. Agora eu tenho que fazer uma observação. O STF, ele cravou o entendimento da contemporaneidade. O que significa isso? Esse princípio da contemporaneidade? Que essas palavras, opiniões e votos, elas têm que ocorrer no exercício do mandato e tem que guardar relação com o mandato, com as funções de deputado ou de senador. Tranquilo? Eu vou dar um exemplo aqui. Ele está lá falando do exemplo. Ele tá defendendo lá uma lei. Um deputado está defendendo uma lei lá que acaba coibindo a poluição. E aí tem uma empresa lá que poluiu muito e esse deputado fala, aquela empresa, por exemplo, ela acabou com o meio ambiente, ela está acabando com a população. Ela, de certa forma, ele está falando ali que aquela empresa cometeu um crime ambiental, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa poderia querer responsabilizar o deputado, mas não. Ele está no exercício do mandato e as palavras dele, ou votos e opiniões, têm relação com o mandato, que é em relação àquela lei, a discussão daquele projeto legislativo ali em relação à poluição de determinada situação, que vise ali coibir aquela poluição. Tranquilo? Agora, vamos colocar, teve um caso que aconteceu na prática aqui, sem polêmicas políticas. Eu estou trazendo um caso prático aqui, na qual o deputado, o ex-presidente, enquanto ele era deputado, Jair Bolsonaro, ele falou lá que uma deputada não merecia sequer ser estuprada. Beleza, ele estava falando aquilo ali no exercício do mandato. Só que ele não guardava essa ofensa, não guardava relação com o mandato, com a função. Não tinha nada a ver com defesa, com opinião, palavras e votos no exercício ali da sua função, com relação à sua função. E aí tanto é que ele foi condenado a pagar danos morais, ou seja, ele foi responsabilizado civilmente e poderia até talvez ter sido responsabilizado penalmente. Então, isso aí comprova que o entendimento do STF é o da contemporaneidade, para que ele seja
os deputados e senadores sejam civil e penalmente invioláveis por opiniões, palavras e votos, essa opinião tem que ser no exercício do mandato e tem que guardar relação com o mandato. Beleza. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Coração aqui. Por quê? Porque os deputados e senadores são julgados desde a expedição do diploma perante o Supremo Tribunal Federal. Cuidado, que eles vão falar o quê na banca? Desde a posse. Não. Beleza? Porque eles vão colocar lá bem assim, os deputados e senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Você fala, eu lembro que o Cleudes falou isso. Não, mas meu aluno não vai errar, porque não é desde a posse, é desde a expedição do diploma, desde o momento que ele é diplomado ali, na função ali de deputado ou de senador, que ele vai ser julgado. Isso aqui a gente chama de foro por prerrogativa de função. Tranquilo? Ou chamado também de competência funcional. A competência para julgar os deputados e senadores é do STF desde a expedição do diploma. E aí, parágrafo 2º também, vou estender o coração para cá, porque ele fala que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Olha que bacana. Isso aqui é o que, professor? Regra. Desde a expedição do diploma também, ó. Não é desde a posse, é desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em caso de crime inafiançável. Então aqui nesse caso é a exceção. Professor, o deputado e senador, desde a expedição do diploma, ele pode ser preso? Como regra, não. Mas como exceção, pode. Em que caso? No caso de crimes inafiançáveis. Por exemplo, aqui, o crime de tráfico de drogas. Um senador foi abordado, se um senador for abordado em um veículo e com ele estiver transportando lá, 10 quilos de pasta base de cocaína, ele vai poder ser preso em flagrante. Por quê? Porque nesse caso a gente vai estar na exceção, porque é um caso de flagrante de crime inafiançável. Beleza. Nesse caso, os autos serão remetidos. Qual caso? No caso da prisão em flagrante do deputado. Os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, se resolva sobre a prisão. Então, o que vai acontecer? Se for um deputado ou se for um senador, foi preso em flagrante delito de crime inafiançável. O que vai acontecer? Em 24 horas, os autos deverão ser encaminhados para a Casa Legislativa. Qual casa? Câmara ou Senado. E aí, o que vai acontecer? Haverá uma votação e a maioria dos membros decidirão sobre manter ou não a prisão. Se a maioria dos membros falar bem assim, não é caso de flagrante delito, eu quero que eles fiquem soltos. Se a maioria decidir, eles serão soltos. Beleza? É isso que está falando aqui. Ó. Os autos serão remetidos à casa dentro de 24 horas para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Beleza. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio. Lembra aquele estado de sítio, que é um estado de exceção? Só relembrando que no caso do estado de sítio, o presidente da República pede autorização ao Congresso. Primeiro, ele não decreta, igual ocorre na intervenção federal ou no estado de defesa. No estado de sítio, ele pede autorização ao Congresso. O Congresso autorizando, o presidente decreta. Então, no estado de sítio, que é mais restrito, as imunidades dos deputados vão subsistir.
só vai poder ser suspensa essa imunidade, aquelas imunidades que a gente viu ali, imunidades por opiniões, palavras e votos, imunidade processual, de só ser preso em flagrante no caso de crime inafiançável e etc., mediante o voto de 2/3 dos membros. Então, se no estado de sítio ocorrer um ato praticado fora do Congresso Nacional, tem que ser fora do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Qual medida? A medida estipulada aqui no estado de sítio. Nesse caso, essa imunidade dos deputados só poderão ser suspensas pelo voto da maioria, pelo voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Quando eu falo casa respectiva, se for deputado, Câmara, se for senador, Senado. Beleza. Não perderá o mandato. O senador ou deputado. Deputado ou senador não vai perder o mandato. Quando? Quando ele for licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, que equivale a, de grosso modo, 1 ano, que é como se fosse ano legislativo, que não se confunde com, que é diferente de legislatura, que tem quantos anos? 4 anos. Beleza, pessoal? Então, o deputado ele não vai perder o mandato, nem um deputado, nem um senador, quando ele tiver licenciado pela casa, Câmara ou Senado, para tratar de doença. Pô, o cara está doente, ele está licenciado, ele não vai perder o mandato dele. Ou para tratar, conjunção aqui alternativa, para tratar sem remuneração de interesse particular. Ele pode também se afastar, se licenciar para tratar de interesse particular, só que ele não vai receber remuneração. E, nesse caso, esse afastamento para tratar de interesse particular não pode ultrapassar 120 dias por ano, porque se passar de 120 dias, aí sim ele vai poder perder o mandato. Beleza. Vamos lá. Seção 6 das reuniões. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro, então vou colocar aqui, de 2 do 2 até 17/7, e depois de 1º do 8 até 22/12. Então, o Congresso Nacional ele vai se reunir anualmente na capital federal, ou seja, lá no Distrito Federal, entre os dias 2 do 12 a 17/7, 2 de fevereiro a 17 de julho, e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, lembrando aqui que isso aqui é o que a gente chama aqui de sessão legislativa. Eita, que ficou feio. Sessão e agora ele quer resolver travar também. Sessão legislativa, pessoal. Beleza. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingo ou feriados. Sessão legislativa. Aqui. Então, quando essas datas aqui recaírem nos sábados, domingos ou feriados, elas vão ser transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Então, se no dia 2 de fevereiro recair num domingo, a sessão legislativa vai começar no dia 3 de fevereiro, no dia seguinte, que é uma segunda-feira. Só voltar aqui. Bacana, pessoal. A gente aí superou uma parte bem importante aqui do
do poder legislativo, e agora a gente vai adentrar numa parte muito importante também, até para a produção de conhecimento de vocês aí, de vocês entenderem como que funciona mais ou menos o processo legislativo. É claro que a gente vai ver aqui de forma superficial, a gente está lendo a letra da lei e nós vamos aqui falar quais são os tipos de legislações que estão previstas na nossa Constituição Federal. Bacana, isso daí vai enriquecer vocês um pouco e mais para frente, caso queira aprofundar, é só aprofundar aí a leitura. Então vamos lá, seção 8 aqui do processo legislativo, subseção 1 da disposição geral. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, chamada de EC. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, as famosas MPs, que você já deve ter ouvido, decretos legislativos e resoluções. Tá, vamos lá. Lembrando lá daquela questão da pirâmide de Kelsen lá, se a gente for olhar a nossa Constituição, a Constituição Federal, ela está no ápice ali da pirâmide. Logo abaixo dela vem a emenda constitucional. A emenda constitucional, depois dela ser aprovada pelo rito que a gente vai ver, ela se torna texto da Constituição. Já está falando, está emendando a Constituição. Depois ali a gente vai ter ali as leis complementares e leis ordinárias. Não existe hierarquia entre elas, só o processo de elaboração que é distinto. Depois ali a gente vai ter ali as leis delegadas, as medidas provisórias e os decretos legislativos e as resoluções. Bacana. Aí ele fala, lei complementar disporá que vem de dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2, emenda à Constituição, as famosas emendas constitucionais. A Constituição poderá ser emendada. Quem que pode propor uma emenda à Constituição? Ou seja, modificar o texto da Constituição? Quem pode? 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, ou seja, deputados ou senadores. 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. 2. Presidente da República. O presidente da República pode apresentar uma emenda à Constituição. E o 3. Mais da metade das Assembleias Legislativas, ou seja, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da federação. Nós temos aí 27 estados, então mais da metade teriam que ser pelo menos 14 Assembleias Legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Maioria relativa. Vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam o que é maioria absoluta, o que é maioria relativa. Professor, não sei o que é isso. Rapidamente aqui. Vou trazer um exemplo do Senado Federal. A gente viu que cada estado vai eleger 3 senadores. Certo? 3 senadores. Então nós temos 27 estados. Nós temos lá no Senado 81 senadores. Nós temos 81 senadores no Senado. Vamos colocar aí que vai ter uma votação e dessa votação só compareceram lá para votar 50 senadores. Olha aí, hein? São 81, só apareceram 50 para votar. E aí 31 estão fora. Desses 50, vamos colocar aqui que 30 votaram sim e 20 votaram não. Sim, 30, não, 20.
totalizou 50, certo? Essa lei estaria em tese aprovada por maioria relativa. Por que maioria relativa, professor? Porque é a maioria dos presentes. Foram os 81 que votaram? Não, foram só 50. Então, só 30 votaram por sim. Ela está aprovada por maioria relativa dos presentes, 50. Se ela necessitasse de uma aprovação de maioria absoluta, ela não estaria aprovada. Qual é a diferença, então, professor, para uma votação de maioria absoluta? Beleza, são 81 senadores, certo? Certo, 81 senadores. Vamos colocar aqui que compareceram os mesmos 50. Os mesmos 50 senadores. Só que nesse caso, vamos colocar aqui que 45 votaram sim e 5 votaram não. O que aconteceu aqui agora? 45 votaram sim. Beleza. E 5 votaram não. Quantos que ficaram de fora? A gente tem aqui 45 com voto sim e tem 5 com voto não. Ficaram faltando quantos ainda? Ficaram faltando 31, certo? Que não votaram, que estavam de fora. Só que se a gente pegasse esses 31 e esses 31 votassem não, quantos votos não que teriam? 36. Ou seja, ainda assim, os 45, eles seriam maioria absoluta. Maioria absoluta. Por quê? Porque para ser maioria absoluta, tem que ter pelo menos 41 votos. Porque se os outros 40 votarem não, acabou. Não vai ter como modificar, porque a maioria absoluta do efetivo total de 81 votou por sim ou votou por não. Tranquilos? É a diferença aí de maioria absoluta e maioria relativa. E aí, beleza. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Foi aquilo que a gente falou lá em cima. Os chamados estados de exceção. Ou seja, se o Estado ou a União estiverem passando por um momento de intervenção, um momento de estado de defesa ou estado de sítio, a Constituição não vai poder ser emendada, não vai poder ter mudança da Constituição. Isso aí busca tentar evitar qualquer tipo de golpe. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então o que vai acontecer? Quando que vai ser aprovada a proposta vai ser aprovada, a emenda constitucional vai ser aprovada e vai virar texto da Constituição. Quando ela for discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, então 2 casas, em 2 turnos por 3/5. É o chamado 2235. 2235. 2 casas, 2 turnos, 3/5 dos membros para ter essa aprovação. E aí, o que acontece? Nesse contexto aqui, se vocês lembrarem da aula de direitos humanos, quando a gente viu lá o artigo 5º, salvo engano, parágrafo 3º, fala que os tratados em convenções internacionais na qual o Brasil seja parte, seja signatário, tratados que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados sobre o rito de emenda constitucional, terão status constitucional, de emenda constitucional. Por isso, porque qual é o rito que tem que ser passado? Esse tratado internacional sobre direitos humanos tem que passar por esse rito. 2 turnos, 2 casas, 3/5. Eles vão equivaler à emenda constitucional e assim como o texto constitucional.
Beleza. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. O que acontece? O que é a promulgação? A promulgação é um atestado de existência e de validade daquela lei. Eu estou certificando quando o presidente da República promulga, ou nesse caso, que emenda constitucional, não é presidente da República que promulga. Quem vai promulgar a emenda à Constituição são as mesas da Câmara e do Senado Federal. Então, eles vão atestar a existência e validade daquela lei. E aí, posteriormente, ela vai ser... Isso às vezes acontece no mesmo dia. Ela é promulgada e depois publicada para poder ter ali o conhecimento aos cidadãos ali da existência e da entrada, da vigência daquela lei. Ou ela vai entrar na data da publicação, ou vai ter um período de vacatio legis que pode ser ou não estabelecido ali no próprio texto legal. No caso aqui da emenda constitucional. Beleza, pessoal? E aí a gente vai entrar aqui numa parte importante do parágrafo 4º, que ele fala que não será objeto nem de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Isso aqui nós estamos diante das cláusulas pétreas ou cláusula de pedra. Então, o que não vai poder ser nem deliberado? Quando eu falo deliberado aqui, não vai poder nem ser discutido, não pode nem ser colocado em pauta para discussão nem nada. O que não vai poder ser colocado dentro dessa emenda constitucional? Que vise abolir a forma federativa de Estado. A gente sabe que a gente vive uma federação, ou seja, uma forma de Estado. A gente vive uma federação. Então não pode falar bem assim, a partir de agora vai ser um Estado único, vamos abolir. Não pode nem deliberar. Voto direto, secreto, universal e periódico. Agora nós vamos fazer aqui, vamos botar uma emenda constitucional aqui para o voto ser a cada 20 anos. Isso não é periódico. Não pode nem sequer deliberar. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes. Quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. A gente viu também que lá falam que eles são independentes e harmônicos entre si. São independentes e harmônicos entre si o executivo, o legislativo e o judiciário. E também não vai poder ter nem sequer a deliberação na proposta de emenda constitucional que tenda a abolir direitos e garantias individuais. Então, a gente viu lá que tem um direito no artigo 5º lá que veda a pena de morte. A pena de morte ela só vai poder ocorrer em casos excepcionais, no caso de guerra declarada por traidor da pátria. Só que se algum deputado, um terço lá dos deputados resolvam falar, por exemplo, agora eu quero que vamos colocar a pena de morte. Não vai acontecer. Não vai acontecer, porque ele vai estar violando direitos e garantias individuais. Porque se nos países que já aboliram a pena de morte, de acordo inclusive com tratados internacionais na qual o Brasil é signatário, não se pode adotar novamente a pena de morte. Isso busca assegurar um retrocesso social. Bacana, pessoal? E vamos lá. Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é igual, lembra lá, 1 ano, dentro daquele período lá que a gente viu, de 2 a 17 de julho, 2 de fevereiro a 17 de julho, aquele período ali de 1 ano, sessão legislativa. Cuidado que eles podem trocar legislativa por legislatura.
Ele pode falar, matéria constante de emenda constitucional, se for rejeitada ou prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão, na mesma legislatura. A questão vai estar errada, porque pode, não vai poder no mesmo ano. A gente sabe que legislatura é igual a 4 anos, então pode sim, na mesma legislatura. Não vai poder no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Bacana? Então, se essa matéria de emenda não for rejeitada, não for votada no ano de 2024, ela pode ser reapresentada no ano de 2025, ou seja, na outra sessão legislativa. Beleza, deixa eu voltar rapidamente aqui para mim. Espero que vocês estejam entendendo, estejam aí captando, que a aula esteja agradando aí os senhores. Estou tentando aqui ser o mais técnico, o mais didático possível para que vocês compreendam essa matéria que ela é tão importante, e espero de verdade que alguns desses artigos aqui estejam presentes na sua prova de domingo. Beleza, nós vamos entrar então, pessoal, agora na parte que fala das leis. Aquelas leis lá que a gente viu lá no processo legislativo. A gente já falou da emenda constitucional, agora a gente vai falar da lei mesmo. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, ou seja, requisitos objetivos, tem que ter relevância e tem que ter urgência. O presidente da República poderá adotar o quê? MP, medida provisória, com força de lei. Ela é lei? Não. Ela tem força de lei. A partir do momento que o presidente ele adotar essa medida provisória, ela vai estar valendo como se lei fosse, mas ela não é lei, ela é uma medida provisória, devendo ele submetê-las. Submetê-las quem? A medida provisória de imediato ao Congresso Nacional. Então, o presidente edita a medida provisória, ela já entra com força de lei, já é capaz de obrigar as pessoas a observarem o que está previsto na medida provisória, só que o presidente tem que, de imediato, ele tem que fazer o quê? Ele tem que submetê-la, enviar essa medida provisória para quem? Para o Congresso Nacional. E aí, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pode lá rejeitar ela também, ou pode converter essa medida provisória em lei. Porque a gente sabe que o poder legiferante ali, quem faz é o poder legislativo. Então é o poder legislativo que elabora as leis, e não o presidente da República. Quando o presidente da República ele está editando uma medida provisória, ele está exercendo ali o desempenho de uma função atípica. Atípica de quem? Do poder executivo. Qual função atípica? Legislar. Porque qual que é a função típica do poder legislativo, do poder executivo? É administrar. Essa é a função típica do poder executivo. O poder executivo administra, o prefeito administra a cidade, o governador administra o estado, o presidente administra ali a União. Agora, isso é a função típica. Como função atípica, ele pode legislar, por exemplo, com uma medida provisória. Bacana? Isso aqui é direito administrativo, então vamos seguir. Aí ele vem e fala, no parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre a matéria. Então, não vai poder ter MP. Presidente não vai poder, não MP. Não vai poder editar MP em relação a que matéria? Quais matérias? Direito penal, processual penal e processual civil. Tem outras, mas eu trouxe só o que eu acho que é mais importante. Então não pode, por exemplo, o presidente, por meio de MP, criar um tipo penal, criar um novo crime. Não pode. Por quê? Porque ele está vedado, constitucionalmente falando, de editar medida provisória
relativa a direito penal, processual penal e processual civil. Outra, também, parágrafo 8º, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Lembra ali que a gente viu ali, aqui anteriormente aqui, ó, no 62, que fala que o presidente, após adotar a MP, ele tem que submeter de imediato ao Congresso Nacional? E eu falei que lá no Congresso Nacional essa medida provisória pode ser rejeitada ou pode ser convertida em lei? Sim. Então ele vai mandar de imediato para o Congresso Nacional. A gente viu que o Congresso Nacional é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Quando o presidente mandar para lá a MP de imediato, ela vai iniciar a votação na Câmara dos Deputados. Para quê? Para, como eu falei, rejeitar ou para converter em lei. Beleza, parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa. Olha aí, ó. Sessão legislativa, mais uma vez, é igual ano. Um ano. É vedada a reedição da mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, se a medida provisória foi enviada de imediato lá para o presidente, lá para o Congresso, vai iniciar a votação na Câmara. Se ela for rejeitada ou se passar o prazo sem que ela tenha sido analisada, o que vai acontecer? Ela vai perder sua eficácia, nesse caso, pelo decurso de prazo, ela não vai poder ser reapresentada no mesmo ano. Vai poder ser reapresentada talvez pelo presidente no outro ano. Beleza. Aqui a gente encerrou a parte de medida provisória. Aqui a gente parou com a MP. Beleza. Nesse parágrafo primeiro aqui agora, a gente já vai estar falando de lei ordinária, da produção de lei ordinária. Beleza, como que funciona? Se tiver uma edição de um projeto de lei, vai ser votado ou lá na Câmara, ou lá no Senado, ou nos dois, e após a aprovação do projeto legislativo, do projeto de lei, esse projeto de lei, ele é enviado para quem? Ele é enviado para o presidente da República. E aí o presidente da República vai fazer o que com esse projeto de lei? O presidente da República pode sancionar, que a gente chama de sanção com C, cedilha, não sanção com S, que sanção com S é aquele Sansão fortão lá, que tinha um cabelão grandão bonitão, que foi cortado. Ou ele pode aí vetar. Ele pode vetar o projeto de lei. E aí o veto, ele pode ser um veto político ou ele pode ser um veto jurídico. O veto político é quando ele vai de encontro, ou seja, contra os interesses da União, ou um veto jurídico quando o presidente entender que ele é inconstitucional. Então vamos ver isso aqui. Beleza. Vamos colocar que teve o projeto de lei, já houve a deliberação na Câmara, no Senado ou nos dois e foi enviado para o presidente vetar ou sancionar. Se a sanção é a quiescência, é o presidente da República falando que concorda com aquele projeto de lei. Beleza, ele vem e fala, se o presidente da República considerar o projeto, que projeto? De lei, no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ou seja, se ele entender que considera o projeto de lei no todo ou em parte inconstitucional, aqui entra o veto jurídico. Ou contrário ao interesse público é o veto político. Vetá-lo-á, ou seja, vai vetar. E esse veto pode ser como? O veto pode ser total ou pode ser parcial.
Quando o veto é total, o presidente veta toda a lei. Quando o veto é parcial, ele veta parte da lei. Aí ele vem, fala que ele pode vetar total ou parcialmente no prazo de 15 dias. Então o presidente tem 15 dias para vetar o projeto de lei, total ou parcialmente, contado da data do recebimento, quando ele recebeu esse projeto de lei, e comunicará dentro de 48 horas a quem? Ao presidente do Senado. Ele vai falar o quê? Vai comunicar o quê ao presidente do Senado em 48 horas? Os motivos do veto. Vetei por isso, por isso, por isso. Por entender que o projeto é inconstitucional, veto jurídico. Vetei por isso, por isso, por isso. Porque entendo que contraria os interesses da União, veto político. Então, recapitulando, o Congresso lá, a Câmara ou o Senado envia o projeto de lei para o presidente. O presidente da República ele vai analisar. Ele pode sancionar, ou seja, concordar, ou ele pode vetar. Esse veto ele pode ser político ou jurídico. Político, contrário aos interesses da nação, da União. Político, jurídico, contrário à Constituição, inconstitucional. E ele vai ter o prazo de 15 dias para poder vetar. Ele vetando de forma total ou de forma parcial, ele vai ter que comunicar esse veto dentro de 48 horas para o presidente do Senado, explicando o porquê que ele vetou, presidente do Senado. E aí vem o parágrafo 2º, que é importante. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo ou de alínea. O presidente não pode vetar palavras ou parte de um artigo, ou parte de um inciso, ou parte de uma linha ou de parágrafo. Não. Ou ele veta toda a lei, ou ele veta todo o artigo, ou ele veta todo o parágrafo, toda a linha, todo o inciso. É assim. Ele não pode vetar parcialmente. Ele só pode vetar integralmente. Artigo, parágrafo, inciso ou a linha. Não esqueçam disso aqui. Até um coraçãozinho para cá. O coração ficou feio, mas o que vale é a intenção. E aí, outra coisa aqui, que o coração vai vir para cá também. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente da República importará sanção. Lembra que ele tem 15 dias aqui, para poder analisar se ele vai vetar? 15 dias, Professor, e se ele ficou aí 15 dias e não fez nada, ficou calado? Decorrido o prazo de 15 dias, contadas da data que ele receber esse projeto de lei, o silêncio do presidente da República importará sanção. Muito importante isso aqui. Muito importante. Importante pra caramba. IPC. Por quê? Se ele não se manifestou pelo veto dentro de 15 dias, significa que o quê? Ele concordou tacitamente. Ele não concordou ali de forma expressa, mas ele, pelo texto da Constituição, ele concordou tacitamente. E aí a lei depois vai para a promulgação e para a publicação. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, então ele ficou aqui, passou esse prazo, ele voou. Ele não vetou e aí vai ser considerado como se ele tivesse o quê? Como se tivesse sido sanção. E aí depois ele vai falar assim, mas eu não queria que fosse sancionado, eu queria vetar. Perdeu, como diz o outro, perdeu o Playboy. Vai ter que sancionar, vai ter que concordar agora. Existe um brocardo muito antigo aí do direito que fala que o direito não socorre aqueles que dormem. Então se ele dormiu, perdeu os 15 dias, acabou, vai ter que sancionar. E se ele não sancionar, professor? Olha o que fala aqui o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, perdeu o prazo aqui de 15 dias para poder vetar. Não vetou,
importará como se ele tivesse sancionado. Então ele tem 48 horas para promulgar a Constituição. O que é promulgar? Para atestar a existência e validade daquela norma. Lembra que eu falei lá daquela questão da promulgação lá? Que quem vai promulgar, no caso de emenda constitucional, quem promulga é a mesa? São as mesas lá da Câmara e as mesas do Senado, no caso da emenda constitucional. Como a gente está falando aqui de lei, quem vai promulgar a lei é o presidente da República. O presidente da República ele vai promulgar, no caso de lei, e depois ele vai publicar. Isso às vezes acontece no mesmo dia, como eu falei lá em cima. Então, se a lei não for promulgada dentro das 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado a promulgará. Então, o presidente do Senado vai promulgar, se o presidente da República não quiser promulgar. E se o presidente do Senado não o fizer em igual prazo, não promulgar em qual prazo? 48 horas, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo de forma obrigatoriamente. Então o presidente perdeu o prazo lá para vetar o projeto de lei. Passaram-se os 15 dias, subentende-se que ele sancionou tacitamente. Ele vai falar bem assim, e agora ele vai ter 48 horas para promulgar a lei. Para falar, a lei existe e tem validade. Se ele falar, não era para eu ter sancionado, eu queria vetar, então não vou promulgar. Beleza, quem vai fazer? 48 horas passaram, 48 horas para o presidente do Senado fazer. E se o presidente do Senado não fizer? O vice-presidente estará obrigado, do Senado, estará obrigado a promulgar aquela lei e posteriormente publicar. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, a gente viu lá que outras espécies ali do processo legislativo são o quê? São as leis delegadas. E é dela que a gente está falando aqui. Ó. Então, a lei delegada... passou bastante. Então, a lei delegada fala aqui, ó. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas por quem? É o presidente da República que elabora a lei delegada. Lei delegada. Que deverá solicitar delegação ao Congresso Nacional. Congresso, eu estou querendo legislar sobre determinada coisa aqui. Tem como você me autorizar a eu fazer essa lei delegada? Você me autoriza? E aí o Congresso pode autorizar. Só que isso aqui é uma coisa que praticamente está em desuso. Porque geralmente é melhor que o presidente ele peça, comunique, notifique o próprio Congresso Nacional para que ele legisle, né, sobre essa questão. E aí, artigo 69, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, lembra que a gente fala que a lei tem a lei ordinária e tem a lei complementar. A lei complementar ela tem o mesmo status, ela não tem hierarquia da lei em relação à lei ordinária. Só que para a lei complementar ela ser aprovada, precisa de maioria absoluta. Dentro daquilo que eu falei, vamos botar que é no Senado, são 81, eu preciso de 41 votos a favor. Maioria absoluta. Porque se os outros 40 aparecerem e falarem e votarem o contrário, não vai modificar, porque a maioria absoluta dos membros, do total dos membros, estão ali presentes. Então, e a lei ordinária, ela é aprovada com maioria simples. É aquele exemplo que eu dei lá. Se são 81, só teve 50 lá. Desses 50, 30 votaram a favor e 25 votaram contra. Isso é maioria absoluta. A maioria dos presentes. Porque 30 não é maioria absoluta. No caso aqui do exemplo que eu estou dando do Senado, que são 81. E a lei complementar, existem regramentos, normas,
que falam, que estipulam. Essa matéria só pode ser disciplinada por meio de lei complementar. Por exemplo, geralmente leis tributárias, elas geralmente são feitas por meio de leis e modificadas por meio de lei complementar. Então, quando for lei complementar, elas já são elencadas na Constituição as matérias que serão tratadas por meio de lei complementar, que tem um processo um pouco mais dificultoso. Por quê? Porque necessita de um voto de maioria absoluta dos membros. Já a lei ordinária, ela necessita somente de maioria simples. Então, ela tem um processo menos dificultoso de aprovação. Quando eu falo processo de aprovação. Agora, por exemplo, se uma matéria ela for específica de lei complementar, não pode haver lei ordinária para tratar. Porque se ela é feita se ela está prevista como matéria de lei complementar, somente pode ser feita por lei complementar. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se existe uma matéria que pode ser feita por meio de lei ordinária, se ela for feita por meio de lei complementar, pode. Por quê? Porque se eu posso menos, eu posso mais. Se num processo mais simples eu posso fazer, que é de lei ordinária, se eu tratar essa matéria por meio de lei complementar, que é mais dificultoso, eu posso sim modificar por meio de lei complementar. Bacana? Então, basicamente, é isso daí. E aqui, para a gente finalizar, na seção 9, ele fala o seguinte: já vem falando da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele tem a função de legislar, claro, ele vai produzir as leis, mas ele também existe uma função fiscalizatória, uma função contábil, que é feita por meio dos tribunais de contas. O Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Executivo, o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo. É um órgão do Poder Legislativo. E são eles que vão analisar as contas ali do Poder Executivo, dentro daquele sistema de freios e contrapesos. Um sistema tentando não controlar, mas fiscalizar e poder balancear. Bacana? Então o artigo 73 fala que o Tribunal de Contas da União ele será integrado por 9 ministros. Então o TCU, Tribunal de Contas da União, 9 ministros. Será integrado por 9 ministros. Tem sede no Distrito Federal, com jurisdição em todo o território nacional e etc. E aí, os ministros do Tribunal de Contas, não tem que ter 9? Eles serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Então ele tem que ter mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Bacana, pessoal? Aqui a gente encerra a parte do Poder Legislativo, tá? Na próxima aula aí a gente vai ingressar no capítulo 2, que a gente vai falar agora do outro poder, do Poder Executivo. Só que essa questão sobre o Poder Executivo nós trataremos na próxima aula. Eu vou tentar até sábado aí concluir. A gente está faltando aí só mais 10 páginas para concluir o módulo aqui, essa apostila aqui de Direito Constitucional. Eu espero que até sábado eu consiga concluir e eu vou tentar ainda gravar uma aula, talvez até no sábado aí ainda, sobre a questão das duas leis ali que tratam sobre a Guarda Municipal de Cariacica, para tentar aí, para aqueles que não conseguiram ler a lei. E aí eu relembro para aqueles que adquiriram ali a minha apostila bisurada para Cariacica. São 156 páginas. Leiam, acreditem naquela apostila. Vocês irão acertar algumas questões. Façam exercícios. Tá bom, pessoal? E eu quero relembrar aqui que essa trajetória de concurso público,
ela é muito árdua mesmo. Você tem que se enxergar naquele cargo onde que você quer chegar, tá? Então acredite nos seus sonhos, acredite no seu potencial, faça por merecer. Faça, a aprovação ela não vai cair no seu colo. Então você tem que fazer aquilo que outras pessoas não estão fazendo. Não é o mais inteligente que vai passar. Quem vai passar é aquele que não desiste. É aquele que corre atrás, é aquele que realmente abre mão dos prazeres momentâneos, redes sociais, festas, praia, é por um momento. E eu asseguro a vocês que vale a pena. Vocês têm como mudar não só o destino de vocês, tem como mudar o destino da sua família. Para quem tem filho, de repente você ter aí um emprego aí no órgão público que vai te dar uma segurança. E aí você também depois pode conseguir alguma coisa no privado também. Então, se você estiver predisposto ou predisposta a estudar, faça o melhor. Não perca tempo. Não estude por estudar, brincando. Então crie métodos, faça planilhas, verifique onde que estão os erros. E, cara, concurso é uma fila. Uma hora sua hora vai chegar. Desde que você acredite nisso e que você faça por onde. É como eu falo. Quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter nos concursos públicos. Então aí agora são 20 horas e 57 minutos, horário de Brasília. A gente está aí com 1h30 aproximadamente aí de live. Eu espero que esse vídeo ele seja inspirador e ele seja fonte, canal de bênção aí para a vida de vocês. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui, eu ainda continuo na Cadepol, amanhã eu farei 2 provas e ainda assim eu estou aqui dedicando o meu tempo porque eu acredito em vocês. E como eu falei, que eu fui muito ajudado aí na minha trajetória, eu me sinto obrigado a também ajudar outras pessoas com o pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos de estudo. Bacana, pessoal? No mais aí, eu desejo uma excelente noite para vocês, que seja o início aí de uma noite de muito papiro ainda, que vocês assistam o vídeo. Eu repito, passe esse vídeo aí, repasse esse vídeo, fale aí com seus amigos para se inscreverem aí no canal, ativar o sininho, dar um joinha, porque isso daí vai ser importante para mim também, vai ser importante para o crescimento do canal e isso vai me motivar a continuar fazendo vídeos aqui para vocês, para aqueles que estão precisando de evoluir aí um pouco aí nessa matéria de constitucional e etc. Bacana, pessoal? No mais aí, eu vou pegar o auxiliar aqui, Boris, para dar boa noite aí para vocês. Desejo de verdade uma excelente noite, uma excelente preparação. Estarei aqui na torcida por vocês aqui no domingo, mas a gente vai se falando ainda. No mais, um abraço, um beijo e tamo aí, ó, CJR na veia. Um abraço, galera. Boa noite.